Olá, meus corações selvagens. Hoje vamos falar sobre política e sagrado feminino. Antes, lembra de entrar na nossa aula online As Deusas e Você, link na descrição desse vídeo, e também meu convite especial, participe da nossa Revolução Feminina, uma semana de live sobre autoconhecimento, sagrado feminino raiz e como acessar a verdade do seu coração. O link também está na descrição desse vídeo. Bom, eu queria deixar claro primeiro que falar de política não é fácil para mim, não é o que o meu público quer, mas chega um momento nesse caminho que é só tu e a tua consciência. E eu tenho sentido muito forte esse chamado de falar sobre política, porque, como disse Martin Luther King, para que o mal ganhe é necessário que os bons se calem. E tenho percebido e tenho tido esse entendimento dentro de mim que silenciar é compactuar. Hannah Arendt, no livro dela, A Banalização do Mal, ela diz que chega uma hora que a gente se acostuma com o mal. E a gente acha, isso é normal. Então, quando vem um presidente e começa a falar sobre a democracia só depende das Forças Armadas, e vai vendo como é que vai pegando ali, né, da opinião pública, e a gente muito pacato, né, brasileirinho muito pacato, fica, coisa dele, que bobagem, né? Mas, na verdade, o que ele está testando? Então, ele começa a banalizar e começa a ver como é que vai pegando na opinião pública. Vai mudando cada vez mais os ministérios, cada vez mais militares, porque a ditadura no Brasil, ela nunca chega com o pé na porta. Ela vai chegando devagarinho, assim como a gente, com aquele jeitinho, vamos ver, vamos ir testando, vamos ir aos poucos. E quando a gente vai vendo, a gente vai tendo atos constitucionais. Se a gente for olhar perto do sagrado feminino, a própria movimentação do sagrado feminino, dos círculos, ele é uma movimentação que necessita de democracia. Quando a gente teve o AI-5, na última ditadura, era proibido ter mais do que 3 pessoas reunidas. Então, caso haja uma nova ditadura, é isso, a gente não vai poder mais ter círculo, a gente não vai mais poder ter livre formas de falar, né? A gente poder falar o que dá na nossa telha, porque só alguns assuntos podem ser falados. Então, quando a gente está em um momento de crise como esse, nós temos que entender e ver a coisa de cima, para ter uma visão mais sábia. Então, quando a gente olha de cima, todas as religiões, o que todas as religiões falam? Tá? Porque uma vai dizer assim, olha, para tu seguir a palavra de Deus aqui, tu precisa usar uma saia bem comprida. Outro vai dizer, não, para tu seguir a palavra de Deus não pode comer carne de porco. Outro vai dizer, não, para tu seguir a palavra de Deus, tu tem que fazer mantra todo dia. Entendeu? Então, porque as religiões, para que elas servem? Elas servem para nos dar direcionamento moral, para dizer, é por aqui. Então, nesse grupo de pessoas, nós acreditamos nisso, nós acreditamos naquilo. Então, por isso que dentro de uma sociedade diversa e plural, a gente precisa ter muitas e muitas religiões. E só por causa disso que nós temos a democracia. A democracia, então, é um monte de gente que, eu acredito mais, eu acho que os celtas tinham razão, não os gregos. Eu acho que eu sou mais do judaísmo, eu sou mais do cristianismo, mas o que todas as religiões, todas, qual é o ponto em comum delas? Porque se a gente sai da minúcia, né, precisa ter uma saia comprida, precisa honrar a tua menstruação, precisa não sei o que todas falam? Todas falam que o caminho da humanidade é através do caminho do amor. Todas elas falam isso. O amor, a compaixão. E agora eu começo a entender por que quando eu comecei dentro do sagrado, vinha muito uma questão de empatia. Porque a empatia é a compaixão. Então é a gente olhar para o diferente e respeitar o diferente. Deixar conviver com o diferente e tentar se colocar no lugar dele. Por que todas as religiões, a base delas é o amor e a compaixão? Para a gente não se matar. Para a gente tentar conviver numa boa. Entendeu? Então, quando chega um presidente e utiliza do discurso religioso para pregar a violência, para pregar a discriminação contra as minorias, não tem nada de Messias ali. Nada de Messias. Na verdade, tem um ódio, tem um fascismo. E a gente tem que abrir o olho e lembrar de quantas vezes na história a religião e a política foram juntadas e houve o fanatismo. Então a gente tem aí as cruzadas, a gente tem aí a caça às bruxas,
certo? Quando uma pessoa acredita que a visão dela é a visão única e que ela precisa, nesse estado messiânico, doutrinar todas as outras pessoas, que só existe aquela verdade da família tradicional brasileira, quando a gente chega nesse momento que só existe uma verdade única, nós precisamos abrir os olhos e nós precisamos nos juntar para combater isso, né? Então, o que vem para mim muito forte, para mim o Sagrado Feminino sempre foi um movimento de união de pessoas. E me aborrece bastante que a gente tenha vivido tempos de uma sociedade tão do eu, né? Que as pessoas não percebam o quão necessário é a gente se unir, certo? E é acabar tendo esse discurso da sociedade do eu dentro de uma espiritualidade tão narcisista, como se todas as respostas estivessem sempre dentro do indivíduo. E não é assim, né? Essa quarentena está nos mostrando muito o quanto que a gente sente falta do outro, o quanto que a gente sente falta de estar em grupo, né? E essa nossa desunião e essa alienação também, né? Porque às vezes tem muito um discurso assim, se construa, cuide apenas de você, porque o resto vai vir e não sei o quê, né? Mas o quanto esse discurso colabora para que todas as coisas se mantenham iguais dentro da sociedade, né? Como que a gente acaba domando? Como que a gente faz com que um povo permaneça igual, quando a gente insere crenças dentro dele de que é impossível a mudança, que eles têm que se virar sozinhos, né? E a gente esquece da gente como potência, como união. Então, eu acredito que parte do começo do Sagrado Feminino Raiz é a gente lembrar desse movimento de contracultura, de união, da gente se unir, porque nós temos um grande inimigo em comum. E o grande desafio da gente trabalhar, da gente lutar contra o ódio é permanecer com amor. E aí eu entendi em profundidade os ensinamentos de Jesus e também os ensinamentos de Martin Luther King, quando eles falavam amar os teus inimigos. Olha que difícil, né? A gente ter que amar Bolsonaro, puta merda. É muito difícil. Júlia, eu não consigo isso. Bom, então nós podemos fazer o amor com que ele se manifeste na Terra. Como é que a gente manifesta esse amor na Terra? Uma das lindas maneiras, o amor é uma energia, nenhuma energia é parada. A energia se movimenta e faz. Uma das maneiras é através do serviço, então é a gente ajudar. Qual é o sentido da vida se não ajudar os outros? Então a gente ajudar com o que a gente sabe, através do nosso serviço, através da micropolítica, movimentando as pessoas ao nosso redor. E a outra maneira é sim através do voto. E também através da resistência passiva, que é a gente ir pra rua, que é a gente protestar e a gente quase contrassenso, assim, né? Porque a resistência passiva é tu tá apanhando da polícia e tu fica quieto, né? Porque isso mostra pro teu opressor o quanto que ele é desigual. Então são tempos muito difíceis, porque de um lado nós temos o ódio, nós temos a fake news, ele não se importa com nada, ele não tem valores morais nenhum. Então do outro lado nós precisamos definir os nossos valores e sermos muito disciplinados com relação a ele. E tentar ser muito coerente. Então é uma batalha que é desigual, né? E a gente tem que partir do pressuposto que o nosso principal valor para lutar contra o ódio é o amor. Então, o amor se manifesta entre nós e amar também os nossos inimigos e lutar com eles com forma de amor, através da resistência passiva. Vamos deixando aqui os comentários para vocês falarem o que vocês pensam a respeito de tudo isso e vamos que vamos.